Salve, salve, morceguetes e morcegotes. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui na Caverna do Morcego. Mais um dia onde a gente vai estar aqui fazendo a nossa leitura e discussão, né? Nossa leitura e discussão do livrinho da vez, que é o Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte. Calma aí que eu vou acender a luz aqui rapidamente, para melhorar um pouco. Isso, para eu conseguir ler melhor também e não me atrapalhar. Família, a gente então está lendo aí o Pedagogia do Movimento Sem Terra. A gente passou por uma parte muito importante, onde a gente está reconstruindo um pouco da história do MST, do Movimento Sem Terra, né, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para entender melhor o que a gente fala quando a gente está trabalhando com pedagogia desse movimento. Né? Então, o que a gente está trabalhando quando a gente está tentando olhar efetivamente para os componentes pedagógicos e de projeto político presentes aí pelo MST. Beleza? Melhorando aqui o enquadramento, perfeito? E aí, hoje a gente inicia uma parte que vai se dividir em 3 vídeos, tá? Porque são partes extensas dentro dessa parte. Vocês já viram como a Roseli trabalha, né? Ela fala, ó, eu vou falar de 3 coisas aqui. Aí da primeira eu vou falar de mais 5. Então, a gente está operando nessa lógica, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre momentos históricos da formação do Sem Terra. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro de 3 momentos que ela dá um grande destaque, tá? Vocês vão ver, a gente vai ficar hoje só lendo sobre esse primeiro momento. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, então trabalho aí com essa fita que a gente está trabalhando esse ano nos vídeos de leitura e discussão, que é muito voltado para a questão da pedagogia, né? Então, da pedagogia do que a gente chamaria de pedagogia da terra. Só um minuto, família. Deu uma melhoradinha, né? Da pedagogia da terra. A gente também vai trabalhar um pouco com questões relacionadas, a gente trabalhou, né, com a questão do Cacique Babal, do Mestre Joelson e agora da Roseli Salete Caldarte, para passar sobre os Tupinambá da Serra do Padeiro, Mestre Joelson, que ali é da Teia dos Povos, também do sul da Bahia, né, mas da região ali mais próxima de Ilhéus, Arataca, e agora com a Roseli Salete Caldarte para falar sobre o MST, por isso a bandeirinha está aqui, né? Enfim, vocês estão vendo. Fala nisso, queria lembrar, a gente está lançando o Comitê Democrático de Defesa da Comuna Irmã Alberta, que é um acampamento que existe na cidade de São Paulo, acampamento do MST, que vai completar 24 anos, tá? E a gente vai estar lançando esse comitê de defesa para reforçar, né, as defesas do acampamento e para pressionar para que lá efetivamente se torne um assentamento, beleza? Estamos nessa luta aí. Para quem não acompanhou, vai lá, MST Comuna da Terra, MST São Paulo, MST Grande São Paulo, Terra e Liberdade, que é a cooperativa deles. Todas essas páginas, tá? Tá lá no meu Insta um postzinho sobre isso, inclusive. Então vocês podem conferir. A gente também tem aqui na Caverna do Morcego outros projetos, como o caso sobre lei de drogas, violência policial e abolicionismo penal, né? Encarceramento em massa, na verdade, que é o capitalismo carcerário da Jack Wang. Esse daqui pela Igraque Niga, né? O que a gente está lendo é pela expressão popular da pedagogia do movimento sem terra. E também tem o nosso podcast que a gente está trabalhando agora com o Mariátegui e por um socialismo indo-americano, beleza? Então é isso. Esses são os 3 projetos aí principais que a gente está tocando. Então, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem nosso Pix, podcastmorcego.com, nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego. Quero lembrar que estamos abrindo uma editora, abertura editorial. O primeiro livro já foi anunciado, vai ser o livro do Kwame Nkrumah, que é o neocolonialismo, né, estágio superior do imperialismo, uma referência muito clara a Lenin, que a gente está lançando, e um livro de suma importância do Kwame Nkrumah, primeiro presidente de Gana, primeiro país a ter um presidente, né, depois da libertação desse neocolonialismo, enfim, vários elementos muito importantes, tá? E aí, redes sociais, vai estar tudo aí embaixo, revista Clio Operária, revista que a gente faz parte, cupom de desconto na autonomia literária, hashtag Morcego na autonomia que dá 20% de desconto, e por aí vai, beleza? Já enrolei demais, porque hoje a gente tem coisa pra caralho pra ler, eu tô aqui falando. Deixa eu trazer aqui agora. É que faz tempo, né, que esse vídeo ainda tá saindo atrasado, então faz muito tempo que eu gravei os vídeos da semana passada. Então eu tô meio, tipo, recapitulando as coisas, tá? Então, abri o Mega, link do Drive aí embaixo, para quem quiser abrir o PDF com a gente, embora eu recomende comprar o livro físico. Desce aqui, Pedagogia do Movimento Sem Terra,
A Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte. E aí vocês vão ver que a gente parou justamente nessa parte que a gente vai ler agora. Momentos históricos da formação do Sem Terra, que é o que eu falei que a gente vai ler hoje. Então vamos lá. Olhando para a trajetória do MST, desde o ponto de vista da formação do Sem Terra como sujeito político e sociocultural, é possível identificar nela 3 momentos distintos. São momentos que coincidem, de certo modo, com a cronologia histórica nacional do MST, embora o acento das diferenças não esteja exatamente neste aspecto. A marca diferencial diz respeito aos desafios concretos que conformam a luta do MST em cada momento, e que, ao mesmo tempo, exigem e produzem uma determinada conformação de seus sujeitos. Então ela olha para desafios que acontecem e como eles são superados e como eles implicam na formação do Sem Terra. Coincidentemente, isso vai bater com a cronologia histórica nacional do MST, porque são os momentos nos quais o próprio movimento a nível nacional se deparou com dificuldades, né? Então essas coisas não se coincidem aleatoriamente, mas propositadamente, né? Se pensarmos na realidade específica de cada estado que compõe hoje o MST, isso assume um caráter ainda mais complexo, exatamente pela relativização necessária da dimensão cronológica desse processo. A nível nacional, é possível afirmar que esses momentos foram se constituindo um após o outro, mesmo que considerados sob forma de uma articulação histórica, dialética e não meramente sequencial. Mas, se tomarmos os casos dos estados onde o MST passou a se constituir nos últimos anos, é preciso considerar que vivem um processo histórico bem diferente daqueles estados que estiveram presentes na gênese do movimento. Ainda assim, existem muitas particularidades fundamentais, principalmente quando se olha para os estados que estavam na gênese do MST, aqueles que deram pontapé inicial com as ocupações, acampamentos, as lonas pretas, né? E depois assentamentos, e outros estados. E ela dá exemplo para facilitar para a gente. O Sem Terra de Tocantins, um dos estados de constituição mais recente do MST, por exemplo, já estão se formando como herdeiros dos 3 momentos produzidos pela história do MST em seu conjunto, o que certamente não os exime de passar, talvez de forma mais breve ou com outros contornos, por essas diferentes fases de constituição de identidade do Sem Terra do MST. Mas você acaba tendo já uma base histórica para esses próximos momentos, né? E essa riqueza de processo, permitida e exigida por uma organização que é de abrangência nacional e está em processo permanente de constituição, é em si mesma um traço marcante do próprio processo de formação do sujeito social sem terra. Em cada um dos momentos, é possível identificar os principais desafios postos ao MST e como vai se constituindo a identidade que permite uma resposta a eles, através de traços que projetam em um olhar de hoje, e aí ela marca, né, que ela está escrevendo em 99, o que veio a ser o sujeito sem terra e o próprio MST. Então, novamente, destacar essa dimensão. Esse livro ele é publicado em 2004, mas reparem que ela cita aqui, no olhar de hoje, 1999. Tá? Então, a gente está dando um resgate histórico aqui, que aí eu acho fundamental dizer. É preciso complementar com outras coisas. E óbvio, pode ser leituras, legal, da hora, mas é o que eu falo, né? Quando eu estou ali publicando, por exemplo, do Comitê de Defesa da Comuna da Terra, Irmã Alberta, eu estou falando, família, vamos colar, entendeu? É isso que eu estou falando. Porque melhor do que ler sobre esses desafios é compreender eles nas práticas, né? É conversar com as nossas mestras, principalmente mestras mais velhas, e ter noção do que foi. Mas também com os nossos mestres, é óbvio, né? Tem vários mestres aí. Boa parte dos bonés do MST que eu ganhei de mestres e mestras aí da minha vida no MST. Muita loucura, né? O mundo é muito louco, né? Que doideira. Primeiro momento, então. Articulação nacional da luta pela terra. Hoje, a gente vai olhar para esse primeiro momento apenas, tá? Deixar claro isso. Historicamente, esse é o momento de constituição do MST enquanto movimento social de massas, cujo objetivo central é a luta pela terra. Para termos uma referência cronológica nacional, é o período que começa na gestação do movimento e que vai até aproximadamente 1986, 1987. Então a gente está olhando entre final dos anos 70, 78, 79 até 86, 87, quase 10 anos, tá? Quando então se pode dizer que se consolida como sujeito da luta pela terra no Brasil, não apenas por já estar organizado em 12 estados,
mas também por acumular conquistas significativas e aprendizados importantes sobre como conduzir essa luta e fazer os embates com as forças políticas opositoras. Lembrando, tá? O MST ele nasce nos anos 80, eu falo 70, 70 e pouco, porque ali já começa a ter, que ela fala da gestação do movimento, é ali, né? Os sem terra, desde esse momento, precisam ser compreendidos, em primeiro lugar, pela sua origem de classe. De modo geral, o termo sem terra designa os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham a terra sem ser proprietários dela, ou que têm uma propriedade tão pequena que não conseguem atender às necessidades básicas de sobrevivência de uma família. Mas, dentro dessa categoria mais ampla, há diferenciações no que se refere à forma como esses trabalhadores e essas trabalhadoras participam da produção, o que, por sua vez, repercute em uma heterogeneidade cultural bastante pronunciada, com traços que se manifestam no jeito da organização para a luta, em um primeiro momento, e no jeito da organização para a produção dos assentamentos, em um segundo momento. Calma lá que agora a gente vai trazer uma definição, então eu grifei a definição inteira, tá? Vocês sabem como eu sou, né, gente? Peço perdão até. Ó, a descrição tá em Stedley e Frei Sérgio, para quem quiser, tá aí a nota de rodapé, né? Em uma definição mais precisa, então, são considerados sem terra os parceiros, trabalhadores sem propriedade que produzem em parceria com o dono da terra, passando-lhe parte da produção. Os pequenos arrendatários, que produzem uma terra arrendada por um valor fixo. Os posseiros, aqueles que vivem e trabalham em uma terra como se fosse sua, mas que não têm título de propriedade, podendo ser expulsos a qualquer momento. Os assalariados rurais, os trabalhadores que vendem sua força de trabalho aos donos de terras, geralmente aos fazendeiros. Os pequenos agricultores, módulo que varia segundo as regiões, de modo geral, considerado assim os que têm menos de 5 hectares de terra. E os filhos de pequenos agricultores, aqueles que não conseguirão se reproduzir como agricultores através da terra de seus pais, já que dividida entre todos os irmãos, irá tornar-se de tamanho insignificante. Perdão por não ter sido. Já na época do surgimento do MST, isso situava os sem terra em um universo aproximado de 4 milhões de famílias em todo o país. Então, 4 milhões de famílias, a gente coloca aí 4 pessoas por família, a gente está falando aí de pelo menos 16 milhões de pessoas, tá? O que é 10% da população, um pouco menos de 10% da população, na época, tá? Na época. Hoje, eu tendo a dizer que, inclusive, se a gente for olhar para desempregados urbanos, ou pessoas em situação de vulnerabilidade que não tem casa, ou que ainda que tenham uma casa, não tem casa com dignidade de olhar e falar, caralho, isso é uma casa da hora, a gente poderia aumentar muito, principalmente olhando para os centros urbanos que precisam ser desafogados, né? Eu acho que tem que ter esse jogo também, esse parâmetro, hoje em dia. Os sem terra também trazem em si uma multiplicidade de origens étnicas e culturais, tá? Eu acho... assim, poucas pessoas já me disseram isso, mas já senti isso em várias conversas com pessoas, né? De tipo, mas o MST é meio que o movimento branco da luta pela terra. E aí é aquela hora que você olha e fala, então, família, aonde você anda vendo essa galera? Porque se você vai na Santa Cecília ver a galera que tá com o boné do MST, beleza. Realmente, tá bom. Entendo. Só que o MST ele é muito mais complexo nesse sentido, né? Eu acho engraçado pensar que, por exemplo, a CPT, né, a Comissão Pastoral da Terra, mas também as comissões eclesiais de base, né, as EDBs, elas tinham um trabalho muito louco com pessoas do movimento rural que vinham de origem indígena, né? Então, boa parte, inclusive, dos resgates culturais de música e de mística ainda acompanham, e óbvio, né? E aí surge essa mistura com o que era a CPT e as EDBs, mas também com uma origem negra muito forte, né? Bem interessante pensar isso. Enfim, pelo próprio trabalho da terra e como era conduzido esse trabalho da terra. São relações bem interessantes. Óbvio, né? Mas a gente vai ver aí uma multiplicidade muito grande. É isso, a gente fala aí no começo do movimento com 4 milhões de família, né? É gente pra caralho. Então, assim... E são as misturas que existem, já em cada estado ou região, acrescidas da mistura entre os personagens típicos das diversas regiões. À medida que o MST se desenvolve como uma organização nacional, usando a classificação como uma organização nacional,
Usando a classificação elaborada por Darcy Ribeiro para explicar a formação do povo brasileiro, isso está na obra O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Eu estou com essa obra aqui, então eu vou marcar aqui que eu tenho que ler. Ainda não li essa obra inteira do Darcy. É possível sintetizar dizendo que os sem terra combinam em si os traços dos Brasis sulinos de gaúchos, matutos e gringos, do Brasil caipira das fazendas paulistas, do Brasil sertanejo, que é o tipo econômico e cultural predominante nos sertões nordestinos, do Brasil caboclo da população amazônica e do Brasil crioulo dos engenhos de açúcar do Nordeste litorâneo. Segundo Darcy Ribeiro, nota de rodapé, tá? Essa 61 aí. O tipo de conformação econômica e cultural que deu origem ao caipira é que está na raiz do que ele chama dos verdadeiros camponeses do Brasil, no sentido de reivindicantes seculares da posse das terras que trabalham, e estando como que à espera do surgimento das formas de luta que, exprimindo sua inconformidade, desencadeiem a rebelião rural. Isso nesse livro, tá aí? Leio o Darcy Ribeiro. Eu não li tudo, não li o livro inteiro, já li alguns trechos, tá? Não é que eu não li, assim, dane-se o Darcy. Não, a gente acaba passando em vários momentos da vida, né? Calma aí, ó. Eu tinha grifado essa parte aqui, só para vocês saberem, tá? Acho importante que a gente tá fazendo isso, né? Eu tinha grifado essa parte. Essas, segundo Ribeiro, são as principais configurações histórico-culturais que formam o Brasil e o povo brasileiro. Já no processo de gestação do MST, se combinam vários desses tipos, ampliando-se a cada novo passo de territorialização do movimento. Já no processo de gestação no processo de territorialização do movimento. Isso quer dizer que os sem terra carregam juntas toda a riqueza dessas formas distintas de ver o mundo, de conceber a vida, o trabalho, as relações sociais e interpessoais, assim como herdam as tradições de conflitos e de preconceitos que também marcaram e ainda marcam o processo de formação de nosso país e de nosso povo. Ou seja, assim como qualquer lugar quase, ainda assim haverão suas contradições, tá? Não quer dizer que porque existe essa mistura que é tudo maravilhoso, perfeito, até porque existem acampamentos e acampamentos, assentamentos e assentamentos, regiões e regiões, grupos que se formam comunidades e famílias e outros grupos que se formam comunidades e famílias de formas diferentes, né? Então a gente tem uma experiência muito legal no sul da Bahia de uma formação de vários acampamentos e assentamentos que são majoritariamente formados numa ideia mais próxima de aldeia ou de quilombo. Isso é muito louco. Conheci recentemente alguns, né? Óbvio, de trocar ideia com pessoas que estavam lá e aí a pessoa me contar, porque eram pessoas que estavam faziam parte do processo da formação do acampamento, né? E isso é bem interessante de se ver, porque mostra, né, que existe uma multiplicidade, uma infinidade possível de coisas para serem feitas conforme as necessidades. E que em cada uma delas a gente vai ter nossas contradições, nossos problemas e que a gente vai ter que passar por eles. Junto com a herança de classe, de etnia, de cultura, vem então a construção da nova identidade. Exatamente a passagem da condição de ser um trabalhador sem a terra, do sul ou do norte, de origem europeia, cabocla ou negra, à condição de ser um trabalhador sem terra. Ou seja, uma categoria social que se vê e é vista nessa condição. Eu grifei essa parte porque na época eu estava lendo alguns textos sobre sociologia que falavam muito sobre isso, né? Que a gente está tentando entender, dentro desse processo de formação do sem terra, como se forma um dos grupos que a gente olha como sujeito revolucionário. Então, a formação dessa categoria social, ainda sem terra, tudo minúsculo, com hífen, já implica a construção de uma condição de como você se vê e de como você é visto. Esse é um ponto muito interessante para a gente entender quando a gente for ler o Terry Eagleton, o Thompson, para fazer essa relação, mas é também um pouco desse desenvolvimento que vai sendo colocado a partir da leitura moureana do Clóvis Moura para a condição dos quilombolas como revolucionários, né? É bem interessante notar essas similaridades, nem sempre com as mesmas palavras, mas às vezes com os mesmos conceitos, né? Isso vai se repetindo. Nesta mesma passagem, uma segunda, aquela que constitui o sujeito social sem terra. Agora sim, S tem maiúsculo e separado, sem hífen.
com a identidade de quem decidiu criar uma organização e lutar coletivamente pelo que lhe falta para ser o que mais sabe ser, um trabalhador da terra, ou seja, em um lugar ou outro, com uma tradição cultural ou outra. Então, se vocês quiserem grifar, eu não tinha grifado, eu grifei agora só a lápis aqui para marcar. As marcas desse momento do processo de formação do Sem Terra são, ao ver, da Roseli Salete Caldarte, a qual agora, né, também aí estendo um abraço fraterno, porque é muito lindo estar relendo essa obra. São basicamente duas. Como eu falei, né? Aí ela abre uma coisa, ela vai abrindo os pontos dela. A primeira é que, nos parece, com os olhos de hoje, ou seja, daquela época, um tanto óbvia, mas que é exatamente aquela sem a qual o MST não teria sequer começado a existir. Trata-se da marca, da escolha das pessoas de reagir à sua condição de sem terra, lutando pela terra e de passar a perceber um problema que parecia de cada trabalhador, ou no máximo de cada família, como um problema coletivo e com alternativas de solução também coletivas. Então, esse é o primeiro ponto. É entender que existe algo que lhes é retirado pela sociedade do jeito que ela foi construída. E que isso é retirado não por uma questão meramente individual, mas por uma questão de um problema coletivo. Ponto. Essa é a primeira condição para ela. Você tem noção que é sutil, é simples, mas é fundamental. É entender que existe um sistema que tira a gente da terra para explorar e lucrar. Pô, eu posso lutar e trabalhar pra caralho para ter minha propriedade privada, para comprar ali meu terreninho. O que já é chave, tá? Você tem seu terreno, chave, da hora, legal. Se você abre seu terreno para dar umas formação, para dar umas aulas, para plantar os bagulhos e espalhar semente, mais chave ainda. Para projetos coletivos ou para coisas para além de ser só um terreno seu, aí, mano, ó, é nóis, tamo junto. Mas o problema não é esse, né? Quando a gente fala sobre uma reforma agrária e atualmente que já mudou dentro do MST para reforma agrária popular ou dentro de alguns outros grupos que se tornou revolução agrária, a gente já está falando que não necessariamente é a propriedade privada que resolve a coisa. Você pode ir lá titular o assentamento do MST e separar tudo em propriedade privada. E a gente começou esse livro discutindo isso. Existe uma diferença, inclusive, da relação ideológica de tudo isso. O Marx olhava para isso quando ele olhava para as comunas russas. 30 anos antes da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique. Ele falava, ele atentava para isso. Inclusive num processo ideológico que passa em torno disso. Então, aqui, essa questão do problema coletivo e alternativas de solução também coletivas é muito fundamental quando a gente for conectar essa proposta com uma pedagogia socialista, com uma revolução. Saca? Porque a gente vai dar esse movimento. E aqui eu vou grifar essa parte aqui. Eu vou grifar tudo que eu tinha grifado, tá? Para já deixar vocês cientes. Aqui. Pouca coisa, né? Mas essa parte de cima aqui do trata-se até coletivas eu não tinha grifado, então eu estou grifando agora, tá? A grande diferença neste momento histórico entre um trabalhador sem a terra e um trabalhador sem terra ligado ao MST é que o primeiro não conta do ponto de vista social e político. A sua miséria ou seu desenraizamento, são problemas dele. Ou, no máximo, são vistos como um problema social por outras pessoas ou por outros sujeitos que podem decidir ou não ajudá-lo a sair dessa sua condição desumana. Isso faz parte do desenraizamento, do individualismo neoliberal. Você fragmentar essas forças que, se unidas... Ai, papai. Aí o bagulho corre. Aí nós voa, entendeu? Não voa tão perto do sol, mas nós voa. Quando passa a ser um integrante de um movimento social, a lutar pelo seu direito de ser um trabalhador da terra e sobreviver dignamente desse trabalho, ele passa a fazer diferença, a entrar nas estatísticas, na sociedade, passa a ter um rosto. Pode apanhar da polícia, como nós também apanhamos aqui na cidade. Pode ser despejado das terras que ocupa, como a gente é despejado aqui na cidade. Pode ser considerado um desordeiro, mas existe socialmente, é sujeito da história. E mesmo que deixe de participar do MST, jamais será o sem a terra de antes.
Isso é um bagulho muito foda. E aí, ó, dá até vontade de chorar, porque foram histórias, né, gente? E foram histórias que me impactaram muito, mas numa dessas viagens para ajudar na luta, né? A gente estava instalando, quer dizer, a galera estava instalando, eu entrei no meio do pagode para ajudar, porque era uma galera que estava fazendo pesquisa nisso, eu estava na militância, eu falei, não, vamos lá e vamos tocar essa porra. Precisa de ajuda? Precisa de braço? Ajuda vocês também na pesquisa? Então vamos lá, tamo junto. E aí a galera tava num projeto de juntar umas famílias, estava instalando terrenos agroecológicos, e começando esse processo e pá. E aí tinha um cara, né, que a gente tava ficando ideia meio de cantinho assim, ele falou, não, então, eu não sou do MST, eu saí, eu não concordo com quase nada que o movimento faz. Mas, quando a gente começou a fazer esses mutirões na casa de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, pá, 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 eu voltei a sentir que eu fazia parte dessa comunidade aqui. Então, eu coloquei meu terreno para participar do bagulho agroecológico também, mesmo sem ser da MST. Reparem que ela está falando disso, né? De passar a ter um rosto, de existir socialmente, de existir nas estatísticas, na sociedade, mas também de existir na história, né? De agarrar com seu próprio corpo a luta pela sua salvação social. E isso altera seu modo de ver o mundo. Ele não fazia mais parte do MST, ele estava decepcionado com um monte de coisa. Coisas que fazem parte, inclusive, desses grandes momentos históricos. Mas apesar disso, quando o bagulho era comunidade, ele entendia que era, o que ele tinha, era onde ele tinha que estar. Como dizem os camponeses, e aí eu peço para vocês grifarem essa parte que está em itálico, a gente vê a partir de onde os pés da gente pisam. E pisar em uma terra ocupada é muito diferente do que pisar ou deitar na sarjeta de alguma cidade qualquer. Essa é uma escolha que cada sem terra poderia não ter feito, mas por algum motivo a fez. E então a carregará para sempre em sua herança. A segunda marca necessita de alguns detalhes a mais. Aí agora ela entra no bagulho no borogodó. Porque nem sempre se olha para a história do MST tentando percebê-la. Trata-se das escolhas que historicamente foram sendo feitas pelo sem terra sobre o seu jeito de lutar ou sobre suas formas de luta. Algumas decisões, resultantes da correlação de força dos embates de cada conjuntura e pela influência política e cultural dos protagonistas principais de cada situação, foram aos poucos constituindo as características que firmaram o modo de ser sem terra, ou o modo de agir do MST. Exatamente esse que hoje chama atenção, atrai e repele do conjunto da sociedade brasileira e também da sociedade internacional. Nos limites desta análise, há pelo menos 3 decisões a destacar como parte desse momento. Agora sim, depois dela abrir um pouco essa história e mostrar um pouco do que seria essa formação do Sem Terra, ela vai para as decisões desse primeiro momento. A primeira decisão, que é a herança de sua própria gênese, foi a de definir, grifem aí novamente essa parte em itálico, a ocupação da terra como forma principal de luta. Isso é o que está no centro do MST. E aos poucos, construir em torno dela princípios organizativos e uma metodologia bastante própria da educação do povo. Podem grifar essa parte também, estou grifando agora. A ocupação passou a ser a marca do MST, tanto que, ao se buscar a memória do surgimento do movimento em cada estado, as lembranças coletivas demarcam com precisão. É considerado criado o MST a partir de uma primeira ocupação de terra. Às vezes, isso quer dizer que já havia pessoas fazendo reuniões, articulando as famílias em diversos municípios há vários meses, mas isso não é considerado ainda como uma verdadeira ação do MST. A ocupação define, pois, para o sem terra e para a própria sociedade, a existência social do MST. Forte, né? A ocupação de terra, e aí, né, esclarecimentos precisam ser feitos. Não é uma forma de luta criada pelo MST. Ela é tão antiga quanto a existência de camponeses sem terra na história. Família, vocês lembram do Clóvis Moura? A gente leu aqui, né? Vocês lembram? Os quilombos passaram a existir a partir do momento que a colonização criou sua primeira marca de opressão. Aonde existia gente desapropriada de terra, existia ocupação de terra.
Engels, lá no A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, estava recuperando, inclusive, esse trecho com o Jay mais recentemente. A primeira opressão, a primeira luta de classes, foi a luta de classes da mulher contra o homem. Por causa da propriedade privada, né? E isso, ó. E não em todo lugar ao mesmo tempo, e não em todos os lugares, em certos lugares específicos, a partir da influência de certas pessoas em determinadas condições históricas, né? As coisas acontecem assim. Desde então, existe luta nesse sentido. É isso. Em todas as épocas, em diversos lugares, ela foi escolhida como símbolo da rebelião e dos levantes de trabalhadores do campo. Mas o processo de fazer essa opção de luta e o jeito como ela é feita, certamente característico e constitui uma parte rica da história de cada grupo que dela fez uso. No caso do MST, se olharmos para sua história, prestando uma atenção específica à trajetória das ocupações de terra, ficará visível como foram sendo um objeto privilegiado de formação do sem-terra. No começo dessa história, algumas ocupações aconteceram antecedidas quase de um pedido de permissão aos representantes da ordem estabelecida. Nem sempre foi, tipo assim, a gente chega lá, ocupa e toma e tal, não sei o quê. Existem formas, inclusive, diferentes de essas ocupações acontecerem. Foi assim no episódio de uma das primeiras ocupações no Rio Grande do Sul, por exemplo. Conforme narrou o Frei Sérgio Gorgem, em sua entrevista durante o processo que culminou com a ocupação da fazenda Macali, em 79, em uma das audiências com o governo do estado, sem isso ter sido combinado antes, um dos sem terra disse ao governador: e se a gente entrasse na fazenda? O que o senhor faria? E o governador, certamente achando que aquilo seria impossível, declarou sem muito pensar: eu entraria junto. Foi naquele momento a palavra que faltava. Como não ocupar se até o governador apoia? Nessa época, então, o convencimento dos sem-terras para fazer uma ocupação dependia de alguns avais importantes. A Bíblia e a Constituição, ou o Estatuto da Terra, eram materiais de conhecimento indispensável para o trabalho de base junto ao sem-terra. Hoje, o maior argumento são as conquistas já acumuladas e a existência de milhares de famílias que, embora permaneçam com muitas dificuldades, já têm o que comer e os filhos já estão na escola. Eu diria que hoje a gente precisa dar um passo além, né? E aqui eu acho que não sei se é tão condizente com a visão do MST enquanto movimento nacional, mas eu me arrisco a dizer, principalmente tendo em vista que o próprio MST publicou, né? Que o governo Lula 3 está mudando totalmente a perspectiva da reforma agrária, demarcando menos terras, que é uma questão também da luta indígena, né? E no momento onde a gente tem Cardil, que foi ocupada, mas agora a luta contra a Belo Sam, das mulheres indígenas lá em Altamira, das lideranças, né? Aquela grande força que está acontecendo, de colocar os vereadores olhar e falar: ó, gente, a gente vai sentar aqui até vocês voltarem e que se foda. O bagulho é nosso, né? Mas também dessa cobrança do próprio MST, em que surge um movimento de que o poder, mesmo com o nosso maior emblema progressista dos últimos anos em toda a América Latina, que é o Lula, dentro da política burguesa, não se resolve. Que a gente tem uma disputa direta com grande parte das empresas das big techs que financiam todo esse mercado. Da semente que vai ser vendida, do agrotóxico que vai nessa semente e vai envenenar a gente. Né? E uma semente que ela já é transgênica, mutada, para não replicar, para a gente não ter mais semente plantável. Da venda de commodities e de outros produtos de matéria-prima que vão financiar, inclusive, guerras, que vão financiar a construção de data centers, que vão vir para cá, tomar nossa água, extrair nossos dados e deixar a gente sem terra, sem casa, sem ar, sem água, sem comida saudável. Então essa luta, ela está implicada no que é crucial para a chave da gente entender o que foi a colonização antes e o que é o capitalismo hoje. E aí só sobra uma opção, que é fazer a revolução.
Neste mesmo raciocínio, é possível pensar na diferença entre as ocupações feitas de forma tímida, quase escondida da sociedade e sem o maior planejamento, e ocupações como a que aconteceu no Paraná em 96, no gigantesco latifúndio da fazenda Giacometti, de 83 mil hectares, que através da presença do registro fotográfico de Sebastião Salgado, tá? Tem a fotografia na exposição do livro Terra, de 97, tá? Com uma apresentação, inclusive, de José Saramago, feita em homenagem à luta do MST. Olha que foda, tá aqui marcado, eu tenho que ler esse livro. Tornou-se mundialmente célebre em uma cena verdadeiramente épica. Ocupações como essa são uma verdadeira empresa social, um exemplo de organização complexa, que faz muita gente não entender como tudo pode realmente ser obra desses desgarrados da terra. É aquela já citada ironia do poeta. Como assim? Levantados do chão e desse jeito? A gente vai voltar em Sebastião Salgado, tá? A gente vai voltar. Eu gosto muito. São diferenças construídas através das decisões e das ações que constituem o cotidiano da luta do MST e que foram compondo sua história e a de cada um dos seus sujeitos. Junto com as ocupações de terra vieram também os acampamentos, que de caráter provisório ou permanente, antecedendo ou premiando as ocupações, também se tornaram, pouco a pouco, um dos fortes símbolos da presença do sem terra, através das chamadas cidades de lona preta, bem como um de seus primeiros espaços de formação. Quando a gente foi para Brasília, no ATL, né, o acampamento Terra Livre, que é a maior mobilização indígena a nível nacional, é lindo. É muito louco, porque lá, né, eles sempre levam os troncos de madeira, erguem os troncos, porque lá em Brasília faz um calor do cacete, então você tem que ter um espaço e também para conseguir escoar água caso chova, porque às vezes chove, né? Formava uma cidadezinha de lona preta, né? Tá ligado? É um acampamento. É óbvio, tinham as estruturas maiores e tal, e com o tempo isso vai se desenvolvendo em várias práticas também do MST, mas eu gosto de pensar que existem coisas em comum que ajudam a gente a pensar como essa luta se faz junta, né? E aí é isso, nos últimos anos a comida do ATL era feita em parceria com a luta do MST e de outros movimentos urbanos de ocupação e cozinha também, né? Isso é muito chave. Essas são as alianças que a gente tem que fazer, né? A segunda decisão foi sobre que postura assumir perante a sociedade no processo de luta. Em resumo, a questão se colocou logo nos primeiros episódios da luta pela terra, mesmo antes do próprio surgimento formal do MST. Mas principalmente depois disso, foi qual figura do sem terra a ser construída? Um coitado ou um lutador? No fundo, o que estava em jogo era a própria compreensão pelo sem terra dos significados políticos e culturais da forma principal de luta que já tinham escolhido. Já sabemos a resposta que historicamente foi dada, mas me parece importante narrar um dos fatos dessa história, que, exatamente por ser exemplar, nos permite compreender como acontecem as escolhas históricas que vão definindo os sumos e a identidade, no caso, de um movimento social e de sua luta. Eu gosto disso. A gente vai usar a história, então, para contar como se cria a imagem de lutador do MST. Uma das imagens que eu mais tenho medo de perder, já que a esquerda social-democrata fez a gente perder essa identidade dentro das lutas urbanas, né? Porque qualquer aspecto de raiva ou agressividade já é visto como, nossa, e isso está sendo desenhado por certas, inclusive, lideranças dentro do movimento. Enfim, são tretas que se resolvem. Mas é desenhado, né? No sentido de um apaziguamento, no sentido de você desenhar uma pessoa branda, quando na verdade a gente está lutando pela nossa vida. E, né, a gente pode ir para Bell Hooks, a gente pode ir para Fanon, a gente pode ir para Clóvis Moura, a gente pode ir para vários dos relatos que a gente ouve cada vez que a gente pisa nosso pé na terra, né? A gente pode ir para a luta indígena e quilombola hoje em dia. A gente pode ir para a luta dos periféricos e favelados e das quebradas de cada canto desse país, mano. Que o bagulho é um só. É nós ou é nós, caralho. Mas o episódio que ela se refere é o da caminhada a Porto Alegre, que os sem terra gaúchos, acampados da Fazenda Noni, fizeram em 1986, depois de quase um ano sem respostas concretas do governo do estado. Conta Darcy Macho, e aí é uma entrevista à nossa autora, uma das lideranças da época, que um dos grandes debates travados entre os trabalhadores e as entidades de apoio
especialmente a CPT, que é a Pastoral da Terra, um debate que não foi de um dia nem de uma só reunião, foi sobre o que chamou de caráter da chegada. Eu grifei aqui porque eu acho que é importante. Haviam duas teses que eram defendidas por alguns representantes da CPT, de que a chegada seria do estilo de Romaria, construindo uma imagem dos sem terra coitadinhos, que caminharam 500 quilômetros e o governo não se compadeceu, o que despertaria a piedade da população. Nessa tese, a ação da chegada seria deitar na praça e aguardar a reação do governo. A outra tese, defendida pelas lideranças sem terra, era de, ao chegar, ocupar o INCRA, fechar o prédio e comandar o espetáculo lá de dentro, ou seja, dar um caráter de enfrentamento, de radicalização da luta. Estamos cansados de enrolação. É por isso que a ocupação na FUNAI em Altamira é fundamental. É por isso que a ocupação na Cardio foi fundamental. Porque a gente tem que entender, e aí olhando para hoje, tá? Eu não estou julgando aqui as lideranças da CPT da época. O que passou, passou, a história está aí. A história é aprendizagem, a história está escrita. A gente olha com as nossas críticas, mas a gente olha com os olhos cheios de lágrimas, né? Por tudo isso que aconteceu. Eu acho que tem essa dimensão. Mas hoje a gente tem que afirmar contundentemente cada vez mais, ainda, né? A gente não tá ganhando as coisas de bom grado. A gente não tá ganhando porque a gente é bonzinho e o governo pode ser bonzinho já se a gente for bonzinho. Se a gente for bonzinho e a gente estiver lá na nossa terra, vai vir invasão zero, vai vir Polícia Rodoviária Federal, vai vir Polícia Federal, vai vir Exército, vai vir Guarda Nacional, a polícia vai estar lá ali cerceando o dia a dia, vai vir outros grupos armados, vai vir empresa dizendo que a terra é dela. Mano, chega. Chega. Naquele momento, a solução encontrada após longo debate foi conciliatória. Chegaram a Porto Alegre, deitaram uma praça, mas também reforçaram um acampamento que já vinha em frente ao INCRA e, com outro grupo, ocuparam, pacificamente com a cruz na mão, o plenário maior da Assembleia Legislativa do Estado. Cada grupo tinha uma rotina diferente, a partir de lideranças diferentes. Pô, família, a gente quer fazer isso. Ah, mas a gente quer fazer isso. Vamos combinar então, caralho. Vamos conversar. Vamos se alinhar. Na Assembleia não houve enfrentamento maior porque os deputados simplesmente deixaram de comparecer ao trabalho, o que acabou esvaziando a ação. No acampamento em frente ao INCRA, havia tensão provocada pela ameaça de uma possível ocupação do prédio e uma relação mais direta com a população da cidade. Segundo Macho, foi impressionante perceber como era diferente a leitura de conjuntura que fazia cada grupo, incluindo o terceiro, aquele que permaneceu acompanhado na Anoni, uma diferença que se produzia pela ação diferenciada em que as pessoas estavam envolvidas. Nota de rodapé importante da Roseli, uma pequena frase muito importante. Esse tipo de reflexão também tem sido matéria-prima para a reelaboração dos princípios pedagógicos do MST. A importância desse episódio é que ele nos remete a uma série de decisões do mesmo tipo, que foram sendo tomadas pelo MST e conformando sua história e seus sujeitos. O desdobramento imediato de fatos como esse foi o processo de autonomização do movimento em relação aos seus apoiadores da igreja e a busca de um caminho próprio. É nesse momento que se mostra que existem táticas e coisas diferentes a serem feitas. Somos o movimento do sem terra e não um movimento de igreja. Embora sejamos em nossa maioria cristãos e precisemos do apoio da igreja para nossas lutas. Ponto. Aí vem, né? A galera da MST agora que tá aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Que aí eu já tô na outra pegada, né? Aí o bagulho vai... Mas é isso, a gente vai, né? Trabalhando junto. O bagulho é esse. Chegar a essa síntese, trocando simbolicamente a cruz pela foice, e eu acho que aí também já, né, levanta muito forte o ponto do socialismo, foi certamente um passo decisivo nos rumos seguidos posteriormente pelo MST, porque também tornou-se princípio da relação que o movimento passaria a ter com outras organizações e personalidades. E isso implicou em conflitos e algumas crises de identidade. Elas certamente não foram menos educativas do que aquelas que costumam ser vividas pelos filhos adolescentes quando começam a construir sua independência em relação aos pais. Depois do sectarismo inicial, há condições de chegar a uma síntese construtivas para ambos. A foice e a cruz podem conviver.
desde que se tenha claro que cada uma delas pode ser marca mais forte de um grupo específico de lutadores sociais e não ser de outros, mas que juntas podem representar uma luta comum. A terceira foi a decisão de que o MST seria um movimento nacional. Então, a terceira decisão dentro dessa primeira parte histórica. Quando se iniciou o processo das articulações das lutas localizadas que estavam acontecendo principalmente no centro-sul do Brasil, a tendência seria de criar um movimento de caráter regional, dadas as condições já existentes de afinação histórico-cultural, o que facilitaria a unidade e a realização de lutas comuns. A decisão de construir um movimento nacional foi fruto de uma reflexão política das lideranças da época, que entenderam que essa seria a forma correta de fortalecer a luta pela terra e impedir que fosse reprimida, aprendendo com as lições de outros movimentos camponeses da história do Brasil, que foram mais rápida e violentamente varridos da história, sempre que tiveram atuação apenas local ou estadual. Essa decisão exigiu vários aprendizados que se processam até hoje. O principal deles foi o de garantir a unidade da ação, respeitando as peculiaridades de cada região, cada estado, cada local. Então, reparem bem, no Dia da Mulher, houveram várias ocupações protagonizadas por mulheres, em aspectos diferentes. Então, em Minas, uma das mais importantes foi a tomada de uma ferrovia para impedir a continuidade do transporte de matéria-prima por uma grande multinacional. No Pontal do Paranapanema, eles ocuparam uma terra que estava lá há anos que deveria ser ocupada. E agora ela foi ocupada. Enfim. Peculiaridades. Peculiaridades que dizem respeito tanto às diferenciações históricas e culturais, como a conjunturas políticas específicas, que precisam ser levadas em conta para que as ações atinjam seus objetivos. Hoje se pode dizer que este é um dos grandes patrimônios do MST, uma cultura organizativa que combina uma direção política unificada, expressa através de princípios e linhas de ação, com uma atuação descentralizada e com um processo de discussão e de decisões em todos os níveis de organização. Então, eles têm uma teoria de organização política, né? E aí, nota JP importante. Esse processo tem uma dimensão educativa muito importante, porque à medida que se flexibilizam as formas e os momentos de concretização dos princípios e das linhas de ação, cada prática você cria, então permite que nasçam novas sínteses que vão fazendo a própria revisão histórica dos princípios e das linhas em um movimento permanente. E isso enriquece a luta e a história dos sujeitos que a fazem. E essa cultura organizativa que permite a realização de grandes mobilizações nacionais, tais como as jornadas de lutas, as marchas em que se integram todos os estados e que constroem a imagem que, de modo geral, a sociedade tem do MST. Onde estão os sem terra, a organização. Um aprendizado correlato a esse foi, e é sempre, o de diálogo entre culturas e histórias diferentes. Não apenas na perspectiva do chamado respeito às diferenças, mas muito mais no sentido da construção de novas sínteses históricas e culturais, que superem as tradições comprometidas com projetos sociais excludentes ou discriminatórios. A história de constituição do MST nos estados está repleta dos exemplos que ilustram esses aprendizados. O depoimento de algumas lideranças que foram do Centro-Sul para ajudar na criação do MST no Nordeste, por exemplo, conta que em alguns estados elas enfrentaram uma forte oposição das entidades de apoios locais, corporativas, que alegavam não ser a cultura do povo daquele lugar fazer ocupações de terra. Dos embates, resultou um aprendizado. As lideranças tiveram que construir novos jeitos de fazer o trabalho de educação do sem terra para a luta, mas as ocupações aconteceram e são hoje o orgulho desse povo, que mostrou aos que se pretendiam seus intelectuais orgânicos, que talvez essa não fosse a sua, dos intelectuais, cultura de luta, mas poderia sim vir a ser a do povo, desde que lhe fosse permitido tomar as decisões sobre o seu próprio destino. Muito forte, né? Intelectuais orgânicos, galera da cidade, não quer? Deixa que nós quer. Episódios desse tipo acabaram gerando um outro tipo de aprendizado correlato, que foi sobre a relação dos intelectuais com o movimento social de massas. Isso daqui é forte, tá, família? Polêmico! Muitos intelectuais foram se afastando do movimento porque não conseguiram entender que a sua palavra não deveria ser a última em uma discussão desse tipo, especialmente se não fosse produzida pela participação direta nas ações decorrentes das escolhas feitas. Outros, os que compreenderam a importância pedagógica e política do protagonismo dos próprios trabalhadores sem terra no processo de construção do MST, permanecem vinculados ao movimento até hoje. E
mesmo que sua raiz cultural não esteja no campo, podem ser considerados como parte do MST. Como síntese, as marcas da formação do Sem Terra, produzidas nesse primeiro momento, podemos destacar então a construção da decisão de rebelar-se contra sua condição de sem a terra, o jeito de fazer essa luta, o orgulho de passar a atender também por um outro nome que não apenas o seu nome pessoal. Quem é você? Sou sem terra, sim, senhor. E através da luta, na foto que ficou muito conhecida da líder sem terra da Fazenda Noni do Rio Grande do Sul, Roseli Nunes, que foi assassinada no dia 31 de março de 87, em uma mobilização dos pequenos agricultores da região onde ficava seu acampamento, aparece um adesivo colado no peito de seu filho, Marcos Charaju, que foi a primeira criança nascida no acampamento, com a expressão "sou sem terra". E através da luta e das formas que ela vai assumindo, a passagem do sem rosto a cidadão. Ou seja, a construção da identidade sem terra como sujeito social de direitos. Pessoas, coletivos que se sabem com direitos e que se organizam para conquistá-los. Essa ideia me parece muito bem ilustrada no depoimento de Macho sobre a mudança de vida do movimento do MST, que o MST provoca, observando especialmente os assentamentos. E agora a gente encerra então o episódio de hoje com uma frase de Macho, né? Um parágrafo dele. O movimento sem terra nasceu na luta de pegar um ser humano que já era excluído, não era cidadão, trazer ele para um momento que ele se considerasse sujeito de sua própria história, alguém que começasse a administrar a produção, coisa que ele nunca administrou, organizasse essa produção junto com outros companheiros, chegando até a influenciar no mercado, mesmo que só local ou regional. A mudança de vida é econômica, social, de cabeça. Aqueles que eram chutados no barraco, que eram chamados de vagabundos, baderneiros, ladrões. Hoje aqui no assentamento tem uma cooperativa que é até reguladora do mercado. O pessoal recuperou a dignidade e a respeitabilidade. Tudo isso através dessa luta dirigida pelo movimento. Família, esse é o episódio de hoje. Perdão aí as lágrimas que escorreram no decorrer do episódio. Eu acho que eu tô com uma sensibilidade muito maior, né? Eu estive presente na minha primeira assembleia de um núcleo do MST, né? Eu já participei de assembleia de produção, já participei de outras coisas assim, mas foi o lançamento do Comitê de Defesa da Comuna da Terra Irmã Alberta, né? Então eu me encontro nesse momento muito arrepiado, mas muito feliz, porque a gente vai trabalhar com isso aí nos próximos episódios. A gente começou agora, e a gente nem entrou na pedagogia ainda, né? Isso que é foda, desculpa, família. Mas espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de apoiar a gente, curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê na próxima. Até mais. Um grande beijo